aqui para você uma pergunta. Será que você é uma pessoa que sabe esperar? Você sabe realmente ser paciente diante das situações? Interessante, quando eu era criança, tinha um programa, que nem sei se ainda tem, que era um programa de pesca que passava no SBT. Era Pesca e Companhia, se eu não me engano o nome, né? E é interessante porque mostrava lá os peixes, né, os pescadores no lago, cada dia era um peixe diferente. Eu achava aquilo muito interessante. Eu achava muito legal, realmente curioso tudo aquilo ali. Mas eu nunca tinha pescado na vida. Eu só achava o programa interessante. Até que um dia o meu sogro, o seu Olival, né, um dia me convidou para pescar. Eu disse, não sei nada, mas vamos lá. Eu acho que deve ser muito interessante. E eu cheguei lá, e ele botou lá a vara e tudo, pronto, montou tudo direitinho, e agora o trabalho é esperar. E confesso, meus irmãos, tem uma palavrinha aqui que resume muito bem o que eu senti naquele momento. Eu fiquei agoniado. Porque demora. Porque o negócio ali, você pegar um peixinho ali, demora tempo. E nesse dia, nem eu nem ele pescamos, então foi uma experiência horrível. E eu percebi, então, que um pescador, ele não pode ser alguém imediatista. Ele tem que saber esperar. Se você não souber esperar, você não vai conquistar nada. Isso me lembra exatamente o que nós temos passado na nossa geração. Nós somos uma geração que não sabe esperar, porque nós somos a geração da internet. Infelizmente, essa questão da internet, essa questão da rapidez que nós temos nos nossos dias, nós não sabemos esperar, nós temos problemas com isso. E isso tem sido trazido na fé também. Muitas pessoas são imediatistas. Muita gente tem dificuldade de perseverar no caminho do Senhor, na sua jornada de fé, porque querem obter bênçãos apressadamente. Que é para ontem, que é a resposta de Deus agora. É como a internet, você quer clicar ali e receber a bênção. E isso tem sido bastante complicado na nossa geração. E para tentar encontrar uma solução a isso, nós devemos entrar em um texto, certo? E que está justamente em Josué. Mas antes disso, eu quero então observar aqui como consigo perseverar na minha jornada de fé. Como é que eu posso obter mais perseverança, vencer o imediatismo na minha própria vida e na minha própria história? Então, vamos observar aqui Josué, capítulo 14, e vamos então ler os versículos do 6 ao 15. Então, os irmãos podem chegar em Josué, capítulo 14, versículos do 6 ao 15. E diz assim a palavra do Senhor. Os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal, e Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: Você sabe o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades-Barneia, a respeito de mim e de você? Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades-Barneia para espiar a terra. E eu lhe relatei o que estava no meu coração. Os meus irmãos que tinham ido comigo amedrontaram o povo, mas eu perseverei em seguir o Senhor, meu Deus. Então Moisés, naquele dia, jurou, dizendo: Certamente a terra em que você pôs o pé será a sua e de seus filhos, em herança perpétua, pois você perseverou em seguir o Senhor, meu Deus. E agora, eis que o Senhor me conservou com vida, como prometeu. 45 anos se passaram desde que o Senhor falou estas palavras a Moisés, quando Israel ainda andava no deserto. E agora, eis que estou com 85 anos. Estou tão forte hoje como no dia em que Moisés me enviou. A força que eu tinha naquele dia, eu ainda tenho agora.
tanto para combater na guerra como para fazer o que é necessário. Dê-me agora este monte de que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia você ouviu que lá estavam os anaquins, morando em cidades grandes e fortificadas. Se o Senhor Deus estiver comigo, poderei expulsá-los, como ele mesmo prometeu. Josué o abençoou e deu a cidade de Hebrom a Calebe, filho de Jefoné, para ser a herança dele. Por isso, Hebrom passou a ser de Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, em herança até o dia de hoje, visto que havia perseverado em seguir o Senhor, Deus de Israel. Antes disso, o nome de Hebrom era Kiriat Arba. Arba foi o maior homem entre os anaquins, e a terra repousou da guerra. Meus irmãos, nós temos aqui um grande exemplo de perseverança. Calebe, nós observamos a história, que Calebe ele tinha 40 anos quando ele foi ser espia ali entre os israelitas, visitou então ali a terra de Canaã, e após esse tempo, ele então tem o problema lá com os outros espias, e acaba que mesmo ele sendo fiel, mesmo ele dizendo, é possível que nós vençamos essas batalhas, que nós vençamos essas questões à nossa frente, mas o restante não foi fiel. E por conta disso, Deus disse que iria acabar com aquela geração. Iria passar, então, praticamente 40 anos, então temos um tempo aqui de 40 anos dentro do deserto, e mais 5 anos de batalhas. Então, vemos este homem aqui, tendo que esperar 40 anos, porque os outros foram infiéis. Porque os outros não souberam realmente entender o plano de Deus, não se dobraram ao Senhor, não tiveram fé naquele momento. Mas Calebe perseverou em todo este tempo, junto ali de Josué, e após esse período todo, ele vai obter a sua herança prometida. Em cima disso, meus irmãos, hoje a nossa temática é justamente trabalhar a herança dos perseverantes. A herança daqueles que perseveram no caminho certo. Então, eu quero trabalhar aqui 3 verdades para vencer o imediatismo. 3 verdades para vencer e perseverar na sua jornada espiritual. Vencer na sua jornada de fé. Vencer na sua história. Então essas verdades são essenciais para que você consiga esperar o momento de Deus. E a primeira verdade que nós vamos observar aqui é que Deus não revoga as suas promessas. Deus não revoga os seus decretos. Vemos aqui exatamente no versículo 6, onde diz o seguinte: os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal. E Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: você sabe que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, a respeito de mim e de você. Então temos agora Calebe, após todos esses eventos, após 45 anos, ele chega para Josué e relembra o fato lá dos espias. Relembra todos os acontecimentos negativos ali, que aconteceram naquele episódio de Cades Barneia. E ele vai lembrar que naquela situação ele recebeu uma promessa. Naquela situação ele recebeu justamente algo maravilhoso, que ele iria ganhar uma terra. O local onde ele foi espiar, o local onde ele colocou os pés, ele iria ganhar aquilo como herança. E ele vai e fala então com Josué, que é o chefe escolhido por Deus para aquelas batalhas, e Calebe então relembra isso. E mostra exatamente que estas promessas que vieram através do Senhor, mas por meio de Moisés, que é a grande figura naquele momento.
uma figura de autoridade, e ele vai lembrar disso neste momento. Então ele vai perceber aqui, né, que chegou o momento de ele ter a sua herança. O homem esperou 45 anos para receber esta herança. E continua o texto. Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia para espiar a terra. E eu lhe relatei o que estava no meu coração. Então, ele vai lembrando, naquele momento que ele recebe a promessa. E essa promessa, na verdade, foi recebida porque ele foi fiel. Ele diz que naquele momento ele havia confiado, e nós trabalhamos isso na semana passada, que ele confiou, que ele foi fiel a Deus, e naquela situação, o relatório dele foi totalmente diferente dos outros espias, porque o coração dele estava cheio do temor do Senhor, estava cheio da confiança no Senhor, e por isso então ele expressa, e ele faz calar o povo, e mostra ao povo que é possível vencer aquelas batalhas, que é possível vencer e retirar o povo cananita daquelas terras. Então, ele aqui relata, né, aquele episódio novamente, um aspecto novo daquele episódio. E vem o versículo 8, que nos diz o seguinte: os meus irmãos que tinham ido comigo amedrontaram o povo, mas eu perseverei em seguir o Senhor, meu Deus. E aqui eu acho formidável como Caleb expressa essa frase. Por causa da infidelidade dos outros, infidelidade de toda aquela geração, ele teve que esperar 45 anos para receber a bênção da terra prometida. Isso está muito claro. Mas olha a forma como ele fala desses infelizes aqui, né, nessa situação. Ele diz: os meus irmãos que tinham ido comigo. Percebe aqui que não transparece que ele tem mágoa no coração. Ele tem que esperar aquele tempo todo e ele está ali aceitando aquela situação. Ele aceitou aquela situação no seu coração. Mesmo que ele tiver que esperar muito tempo, independente, ele já havia recebido uma promessa de Deus. Independente se demorasse, ele estava ali convicto de que ele receberia aquilo ali, porque Deus havia prometido. Mas o povo ali, amedrontado, não entrou na terra, ele teve que esperar. Mas uma outra questão que eu chamo aqui a atenção é que ele novamente diz: eu perseverei, eu me mantive firme em seguir o Senhor meu Deus. Percebe como Caleb nos ensina aqui? Primeiro, ele não guardou mágoa no coração por causa daquele ato horrível, um ato realmente de infidelidade do restante do povo. Ele não guardou, entregou nas mãos de Deus. Mas além disso, diz que em todo aquele tempo, que se você lê o livro de Números, se você vai para dentro de Deuteronômio, você vê quantas infelicidades aconteceram depois daquele episódio. Houveram várias rebeliões, muitas murmurações do povo. E Caleb esteve olhando essas situações e mesmo assim ele perseverou. E eu falo isso porque algumas pessoas carregam muitas mágoas no coração, especialmente mágoas contra igrejas. E às vezes acontecem alguns episódios negativos no povo de Deus. A gente não gostaria que acontecesse. A gente não gostaria de que esses episódios existissem, ou que fossem constantes, mas infelizmente acontecem. Mas algumas pessoas não perseveram no caminho, não perseveram na vida de igrejas, justamente porque guardam mágoa no seu coração e não sabem esperar no Senhor. Nós temos aqui Caleb se mantendo firme, olhando
todo tipo de situação absurda. Ele viu a revolta de Corá. Ele viu o povo murmurando por comida. Ele viu o povo por diversas vezes blasfemando o nome de Deus. O povo que foi liberto do Egito. E ele, mesmo vendo tudo isso, manteve o seu coração intacto. Então você percebe que mesmo que haja uma situação negativa, um ambiente negativo, se o seu coração estiver firme, se o seu coração estiver realmente forte, você vai conseguir passar por essas situações, mesmo negativas, ainda, com uma fé forte. Então, Caleb está nos ensinando isso aqui. E vem então o versículo 9, que é onde eu gostaria de chamar mais a sua atenção. Ele diz: então Moisés, naquele dia, jurou, dizendo: certamente a terra em que você pôs o pé será sua e de seus filhos, em herança perpétua, pois você perseverou em seguir o Senhor, meu Deus. Ele vai lembrar então da promessa que ele recebe. Ele recebe uma promessa de Moisés, de que ele haveria de ter por herança a terra de Canaã, mas não somente uma terra qualquer, mas a terra em que ele colocou os pés. E onde é que ele coloca os pés? É exatamente na região, que existe até hoje em dia, que é a região de Hebrom. E naquela terra, é uma terra difícil, uma terra onde tinham gigantes, a gente já vai trabalhar sobre isso, mas mesmo sendo um lugar difícil, complicado, que haveriam de batalhas ali para ele conquistasse a terra, conquistasse a sua herança, ele estava extremamente feliz e aguardando esta promessa por anos e anos, por décadas. Nós devemos perseverar, meus irmãos, exatamente porque nós temos já uma promessa, e uma promessa de uma terra prometida. Uma promessa de algo maravilhoso e glorioso, que é a promessa do céu, que é a promessa de habitarmos no reino de Deus, de estarmos na presença de Deus. Caleb tinha com certeza essa ideia também. Por mais que ele fosse lá e conquistasse a terra prometida, mas ele estava pensando em algo muito maior, que era exatamente o reino de Deus. E os grandes homens do Senhor haviam já tido essa perspectiva. Se você lembra da história de José, por que José pede para que os seus descendentes levem os seus ossos lá do Egito para Canaã? Era por causa da terra em si? Claro que não era. Mas era por causa da promessa ligada àquela terra, que era a promessa da habitação eterna com Deus. E Josué confiava nisso. E Caleb, da mesma forma, sabia disso. Então, quando ele deseja entrar na terra prometida, não é porque ele quer uma casa, é porque ele quer um terreno lá bonito, nas montanhas, não é isso. Ele está pensando muito mais alto. Ele está pensando nas promessas eternas do Senhor. Então, perceba isso. Será que você tem desejado, isso tem moldado o seu caráter, isso tem movido você? O desejar o reino de Deus, o desejar a terra prometida do Senhor, que não é uma terra aqui, mas uma terra celestial, uma terra escatológica, uma terra futura. Você tem desejado isso como Caleb tem desejado aqui? Meus irmãos, na Bíblia, existem inúmeras promessas de Deus para você. Porque a gente pensa, não, mas não chegou uma promessa específica para mim. Chegou. Mas não especificamente, não tem o seu nome lá. Mas tem várias questões e várias promessas de transformação pessoal a nível espiritual. Então, essas promessas de Deus são para você.
você tem que ser menos ansioso, você tem que ser mais convicto da sua fé, você tem que ser perseverante, como temos trabalhado aqui, você tem que desenvolver o fruto do Espírito no seu coração, ser uma pessoa mais paciente, mais bondosa, menos rancorosa, mais entregue às outras pessoas. Então há uma série de promessas que Deus deu para você. Se você ler a sua Bíblia, você vai ver isso aqui é para mim. E essas promessas estão aguardando que você tome posse delas. Você tem desejado essas promessas? Você tem buscado estas promessas nas suas vidas? Na sua vida específica? Se você desejar essas coisas, você vai conseguir desenvolvê-las na sua vida. Não é fácil. Como eu disse, Caleb, por 45 anos, estava desenvolvendo a sua paciência. Estava ali buscando e se firmando no Senhor nesses anos todos. Ou você acha que Caleb não teve as suas lutas? Que Caleb viu aquelas questões lá do povo, o povo murmurando, não viu isso e ele de alguma maneira olhou para essa situação e se sentiu confuso talvez? O texto não diz, mas ele é um ser humano, que tem seus pecados. Mas mesmo com tudo isso, ele se firmou nesta promessa, desejou ardentemente entrar na terra prometida e desenvolveu o seu coração, desenvolveu estas virtudes para entrar na terra prometida ainda mais transformado e ainda mais fiel. Então, quando nós olhamos para tudo isso, percebemos que confiar na palavra revelada de Deus é o único meio de manter viva a nossa fé. A palavra de Deus foi revelada para Caleb. Moisés disse, Moisés era um agente de Deus naquele tempo. E o que Moisés dizia era fato, porque Moisés entrava ali na tenda do encontro, falava com Deus face a face praticamente, porque via ali uma emanação de Deus, e Deus então falava diretamente a Moisés. Então as palavras que Moisés falava ali, ela era a revelação de Deus. E foi dita para Caleb. Demorou 45 anos para se concretizar, mas se concretizou. Então, a palavra de Deus está conversando com você hoje, está falando uma série de verdades para você hoje, e você precisa desenvolver essas virtudes que a palavra de Deus apresenta na sua história, na sua vida, no seu testemunho neste mundo. Mas uma segunda verdade que nós vamos trabalhar nesta noite é exatamente que Deus nos mantém na caminhada. Deus nos sustenta, que Deus providencia no meio da caminhada. Vamos então observar aqui o restante do texto. Vemos o versículo 10 que diz o seguinte: e agora eis que o Senhor me conservou com vida como prometeu. 45 anos se passaram desde que o Senhor falou essas palavras a Moisés, quando Israel ainda andava no deserto, e agora eis que estou com 85 anos. Isso parece muito com o que nós falamos semana passada, falamos de Policarpo, e ele diz: por 86 anos, Deus tem me sustentado, Jesus tem sido o meu guia, tem sido o meu cuidador. Como é que eu posso abandonar Jesus agora no final da minha vida, diante lá dos seus soldados que queriam matá-lo e mataram? Nós temos aqui, observando isso, na vida de Caleb: eis que o Senhor me conservou com vida como prometeu. Deus conservou. Eu acho essa palavra muito interessante, este verbo aqui. Deus manteve a vida de Caleb, e ele reconhecia isso.
Deus tem te mantido até aqui. Deus tem te dado saúde. Deus tem, mesmo em situações complicadas e difíceis, Deus tem te sustentado. Mesmo passando por momentos complicados, Deus tem sustentado você, a sua casa, a sua família. Então, Caleb reconhecia isso. Ele olhou para trás, olhou para a sua história, olhou para aquilo que havia sido passado em todo o deserto, saída do Egito e todo aquele tempo ali no deserto, né, do Sinai. E ele observou como Deus havia guardado a sua vida, dado providência. Essa é uma doutrina, meus irmãos, chamada da providência de Deus. É Deus que mantém a sua criação, mas não somente a sua criação, mas Ele mantém você vivo. Então ele diz, 45 anos se passaram desde que o Senhor falou essas palavras a Moisés, quando Israel ainda andava no deserto, e eis que agora estou com 85 anos. Sabe por que crente faz aniversário? Por que a gente comemora aniversário? Não é só para comer bolo, não é só para fazer festinha, não é para isso, não. Crente comemora aniversário para lembrar o quanto Deus já tem sustentado a sua vida. É para isso que crente comemora aniversário. Claro que a gente chama amigos, chama os parentes, é muito bom. Mas a perspectiva do crente é: Deus tem me sustentado até aqui. Então, percebe que ele está contando, né, os anos, ele está desejando e esta memória está muito viva na sua mente. E ele vem no versículo 11 e continua: estou tão forte hoje como no dia em que Moisés me enviou. A força que eu tinha naquele dia, e eu ainda tenho agora, tanto para combater na guerra como para fazer o que for necessário. Milagrosamente, Caleb tem a força de um garotão, tem 85 anos, mas está com toda a força para guerrear. Ele é general, ele vai para a batalha, ele está ali no meio da guerra, lutando a guerra. Deus tem conservado a saúde de Caleb, e ele reconhece isso. Ele reconhece que isso não é fruto somente, certamente eles tinham boa alimentação, eles comiam lá o maná, né? eles tinham todas essas questões aí, eles tinham as leis dietéticas ali de Levítico, eles tinham tudo isso. Mas ele sabia que a sua saúde, que ele gozava de saúde, que aquela saúde era para servir a Deus. Não é para servir a si mesmo, não, é para servir a Deus. Ele entendia que a sua saúde é para este propósito. E aí, ele diz, para combater, para ir para a guerra, mas para fazer o que for necessário. E onde me botar, eu desenrolo. Deus tem me mantido a saúde que o que o Senhor disser para mim fazer, para que eu faça, eu vou fazer. Deus está me dando saúde para isso, eu vou aproveitar e vou servir a Deus. Olha que bênção, que perspectiva diferente, né, de termos saúde, de gozarmos uma boa vida. Então lembre-se disso. E aí, eu falo aqui, temos, graças a Deus, nossa igreja, né, ele tem irmãos que têm envelhecido, já têm se aposentado, mas gozam de saúde. Tem pessoas que realmente estão ali com vigor físico, quase se aposentando ou já aposentados há algum tempo, mas que não estão usando para objetivos fúteis, ficar em casa sem fazer nada, não, estão lá servindo, estão trabalhando, estão vindo para a igreja, estão servindo ao Senhor da forma como podem. Então isso é maravilhoso. Então pense que todo o seu vigor de saúde, use este vigor que é dado por Deus, use para a honra de Deus.
E aqui também vai algo interessante, né? Eu tenho tentado aqui mudar alguns hábitos na minha vida com esse propósito, porque eu não quero, nos meus últimos dias, né, ser uma pessoa tão doente, tão complicada. Eu sei que às vezes a gente não controla isso, mas muitas vezes a gente pode controlar com uma boa saúde, né, através de bons hábitos. E a gente deve procurar bons hábitos para a gente servir os outros, não só servido apenas. Claro que Deus tem um propósito também para quem é servido, né? Deus trabalha questões naqueles que, por motivos de saúde, são realmente servidos por outras pessoas, com um ato de amor, como sacrifício, mas o ideal é sermos como os judeus, que se preocupavam com a saúde, se preocupavam com o dinheiro, com propósitos espirituais. Ou pelo menos deveria ser assim, dentro dos aspectos que a Bíblia nos apresenta. Devemos então usar nossos recursos e a nossa saúde com o propósito de honrar a Deus. E daí, uma verdade que precisamos colocar no nosso coração é que jamais devemos esquecer que, se não for a providência divina, não podemos seguir em frente. Você só está vivo porque Deus está permitindo. Você só está aqui gozando de saúde. Você não está aqui, sei lá, no hospital, em outro canto. Você está aqui com esse propósito. Um propósito exatamente de honrar o nome do Senhor. Não esqueça disso. Deus está mantendo você vivo e tem certamente um propósito com tudo isso. Ele providencia a sua vida exatamente com este propósito. E por último, meus irmãos, uma terceira e última verdade que eu quero trabalhar nesse texto é que Deus nos ajuda nos desafios. Observamos nesse texto, no versículo 12, exatamente a perspectiva de Calebe. Ele fala: dei-me agora este monte de que o Senhor falou naquele dia. Pois naquele dia você ouviu que lá estavam anaquins, morando em cidades grandes e fortificadas. Se o Senhor Deus estiver comigo, poderei expulsá-los como Ele mesmo prometeu. Olha o monte que Calebe vai receber. Este monte está cheio de gigantes. Falo aqui de uma raça dentre os seres humanos que naquela época devia ter o tamanho de 3 metros, o tamanho de um armário. Nós não sabemos exatamente a altura, porque é uma medida diferente da que temos hoje, mas é aproximado disso. Um determinado grupo de guerreiros, de homens guerreiros, que tinham esta estatura. Golias é descendente destes aqui, dos anaquins. Então, estes homens, os filhos de Anak, né, os anaquins, eles estavam morando na cidade onde Calebe pôs os pés. Olha a herança de Calebe, uma terra cheia de gigantes. Imagina uma guerra com gigantes. Uma promessa que está cheia de desafios, de dificuldades. A gente percebe que as promessas de Deus não são fáceis, não são coisas simples de resolver, não. A nossa trajetória de vida está cheia de gigantes. Mas nós devemos ter a atitude de Calebe. Olha o que ele diz: se o Senhor Deus estiver comigo, poderei expulsá-los, como Ele mesmo prometeu. E aqui não é uma dúvida. Aqui é uma afirmação. Ele está falando de uma forma aqui, dizendo: e eu sei que Deus está comigo. Se o Senhor Deus estiver comigo, poderei expulsá-los, como Ele mesmo prometeu. Percebe a atitude de Calebe em relação aos outros espias, que tiveram um medinho dos gigantes? Estou dizendo que enfrentar gigantes é fácil, é difícil. Você mesmo tem um gigante na sua vida, talvez na vida financeira,
talvez uma questão de saúde, talvez uma questão familiar, talvez juntando tudo isso. Mesmo assim, com a ajuda de Deus, você vai conseguir expulsar esses gigantes da sua vida. E eu acho interessante aqui, porque Caleb certamente é um homem forte, acostumado com batalhas, venceu todas as batalhas que encontrou pela frente, mas ele expressa uma coisa, que ele só vai conseguir vencer estas batalhas, só vai conseguir expulsar estes gigantes, porque o Senhor vai com ele. Porque isso é promessa de Deus. Então, quando observamos isso, nós percebemos Deus operando na vida de Caleb, transformando ele. E aquele homem que tem esperado 45 anos, no final, que deveria ser o mais fácil, né? Porque ele chega na terra, tem que esperar esse tempo todo, 45 anos. Lá no final, ele vai ter que enfrentar grandes desafios, gigantes à sua frente. Mas assim como ele esperou esse tempo todo, essas décadas todas, ele agora vai ter ainda que depender de Deus para vencer os últimos desafios da sua jornada. Meus irmãos, não existe o tempo que a gente está mais com Deus, não é a juventude onde nós estamos mais com Deus, não é a vida adulta que estamos mais com Deus, não é na velhice que a gente está mais com Deus. Em todo o momento devemos estar com Deus. Desde o dia em que nós somos chamados, nós devemos ter um compromisso de fé com Deus. Devemos entregar toda a nossa jornada ao nosso Deus. Então, Caleb nos ensina muito isso. E o versículo 13 diz o seguinte: Josué o abençoou e deu a cidade de Hebrom a Caleb, filho de Jefoné, para ser a herança dele. Essa cidade, meus irmãos, ela é muito importante. A cidade de Hebrom, que não tinha esse nome, a gente vai ver que tinha outro nome. Mas essa cidade, ela é muito importante dentro da história bíblica. Que esta cidade vai ser o primeiro momento onde Davi vai reinar. Alguns séculos lá na frente, Davi vai começar a reinar em Judá, em Hebrom. A cidade de Hebrom vai virar a cidade mais importante dos judeus. Justamente porque atrelado a ela está uma grande história. E lembrando que Jerusalém não é judaica. Jerusalém é benjamita. É da tribo de Benjamim. Então, a cidade judaica mais importante de todas é Hebrom. Então, Josué, ele escuta toda essa história. Na verdade, o que temos falado aqui, esses versículos que nós já temos falado, é exatamente Caleb falando com Josué, explicando, né, relembrando Josué aqueles episódios lá do passado. Mas agora é Josué que vai agir. E vai então Josué escutar a história de Caleb e reconhece o valor de Caleb. Reconhece a história de Caleb. Imagina, você hoje que é um jovem, talvez um adolescente, e você chegar na idade de Caleb, 85 anos, e o que as pessoas vão lembrar de você? Esse aqui é fiel. Passou toda a vida dele servindo o Senhor. Pode lembrar de outras coisas, mas essa característica, sendo a característica principal da sua história, é maravilhoso. Você não vai ser conhecido apenas pela empresa que você criou, não vai ser conhecido apenas por uma invenção que você fez, ou por outras coisas. Não, seja reconhecido por uma fé verdadeira. Que na lápide do seu túmulo esteja lá um versículo bíblico. Que a sua história termine em uma igreja louvando o Senhor.
Então, Josué reconhece o valor e a história de Calebe, porque é uma fé verdadeira. E ele então abençoa. E ele então entrega. Interessante que ele entrega, porque ele está ali organizando, foi separado por Deus para fazer esta divisão da terra. Então Josué abençoa, diz, pode ir. Mas você vai enfrentar gigantes, é claro ainda, né? Mas você tem toda a minha bênção. Que Deus te abençoe nesses desafios, nessa jornada, porque você é alguém valoroso. Então esta terra, né, essa cidade especificamente, a cidade de Hebrom, que está ali numa parte montanhosa, né, da região de Judá. Então ele vai e recebe nesta grande bênção. E o texto termina, né, dizendo o seguinte: por isso Hebrom passou a ser de Calebe, filho de Jefoné, um quenezeu. Né? Até aqui ele relembra a história do pai de Calebe, né, um quenezeu, um cananita volta para sua terra. O Kenaz, né, que vem lá ali da tribo dos cananeus, uma tribo pagã. Mas agora Calebe retorna para aquela terra não mais como um pagão. Sua família não é mais pagã. Os quenezeus agora, ou pelo menos esse braço dos quenezeus, são pessoas que servem o Senhor. São pessoas que se entregam ao Senhor. Então, aqui, né, temos essa posse, né, de Calebe. E diz então que esta herança, então entendemos aqui que Josué que escreveu, né, esses textos. Então, essa posse ela é dada, né, para Calebe. E diz ainda que, visto que havia perseverado em seguir o Senhor, Deus de Israel. Então, o motivo para ele receber esta grande bênção, essa herança, é porque ele se manteve firme. 45 anos enfrentando desafios, enfrentando uma jornada muito difícil. E até mesmo no final é ainda mais difícil ainda, porque ele vai ter que guerrear. Mas o que é lembrado aqui é que Calebe perseverou em seguir o Senhor. Porque Calebe não se move por essas teologias baratas, teologias que você tem que ter as coisas rápido. Ele soube esperar a bênção do Senhor e as promessas de Deus. E alguns de nós vão se desenvolver, vão buscar a santidade, vão tentar, né, tudo isso. Mas realmente, para nós, diferente de Calebe aqui, que entrou numa terra, observou esta promessa de maneira muito clara, mas para nós, a terra prometida está no céu. Então a nossa perseverança é até o nosso último dia de vida, nos mantendo firmes. E na verdade é Deus que vai sustentando, que vai trazendo você até o final da sua história em fidelidade. E aí vem o versículo 15, que nos diz o seguinte: antes disso, o nome de Hebrom era Kiriat Arba. Este Arba foi o maior homem entre os anaquins, e a terra repousou da guerra. Algumas questões. Primeiro, vai ser resgatado o nome original, o nome cananita daquela cidade, Kiriat Arba. Kiriat quer dizer basicamente cidade, ali no idioma original. Então essa era a cidade de Arba. Mas quem era Arba? Arba era o pai dos anaquins. Na verdade é o pai exatamente de Enaque, que de Enaque vai vir toda a linhagem, não é, dos gigantes. Então Arba era o maior. Era o homem mais poderoso e possivelmente um dos maiores gigantes. Então, só o nome desta cidade dava medo. Era a cidade do maior de todos os gigantes, e os descendentes deste gigante estão aqui entre nós. Você observava ali grandes homens guerreiros naquela cidade. Mas
o desejo de Calebe era enfrentar. Por que que Calebe tinha esse desejo? Por que que Calebe estava ansiando para entrar nesta terra, para guerrear aqui? Porque é no meio dos desafios onde Deus se revela, onde Deus se mostra muito mais forte e poderoso. No meio dos desafios é onde nós devemos confiar ainda mais nele. Então Calebe estava ansioso para experimentar ainda mais da mão de Deus, do poder de Deus, da transformação de vidas que Deus faz. Não devemos ter essa atitude de Calebe. Olhou para uma cidade de grandes gigantes. Interessante que Calebe foi muito mais corajoso do que Davi. Não estou dizendo que Davi não era corajoso, mas Davi enfrentou um gigante, Golias. Só que depois apareceram outros gigantes ali, alguns outros descendentes de Enaque, mas Calebe enfrentou uma cidade de gigantes, do mais poderoso dos gigantes, que era Arba. Ele vai lá e toma posse, não com o poder dele, não com a saúde dele, não com os equipamentos dele, mas pela força do Senhor. Meus irmãos, quando nós vamos desenvolvendo a nossa fé, quando nós vamos buscando enfrentar os desafios com os olhos da fé, certamente nós nos empolgamos diante das batalhas. Conheço já muita gente que já passou por muitos bocados na vida, por muitas dificuldades, que hoje em dia olham para os desafios e dizem: olha, eu estou animado para ver o que é que Deus vai fazer diante desse desafio. Ele não está confiando nele, não está confiando que ele vai tirar forças dentro dele. Não, ele está confiando na força do Senhor. E esta era a grande última batalha em Canaã, porque diz que depois disso a terra repousou da guerra. Iriam ter batalhas pontuais, a gente vai ver lá em Juízes isso, porém, era a grande maior guerra, vencer os gigantes. Eu estive com meu pai em um evento muito bom, algum tempo atrás, um mês atrás, mais ou menos. Foi um evento no setor que ele trabalha e com palestras sensacionais, muito boas. É tão interessante que muitos daqueles palestrantes, pelo menos dentro daquele grupo de palestrantes, todos eles resolveram fazer viagens muito diferentes. Uns foram para Katmandu e outros foram para o Himalaia, a maior montanha do mundo. Interessante que aqueles homens, eles eram executivos, ganhavam sabe quanto? R$70 mil por mês. Alguns deles, claro. Mas, com certeza, nenhum deles ganhava menos de 10 mil por mês. Imagina você com 10 mil por mês? Pois é, eles lá, ganhando tudo isso. Mas esses homens perceberam, com todo esse dinheiro, com certeza o sucesso que eles tinham, eles perceberam que precisavam ter alguma diferença na vida deles. Que aquela vida com muito dinheiro, normalzinho ali, não estava trazendo vigor para eles, vitalidade. Sabe o que eles fizeram? Viajaram para o Himalaia, viajaram para Katmandu, para procurar, sabe o quê? Problema. Que você vai para o Himalaia, é problema atrás de problema. Pelo menos na verdade, dentro ali do Himalaia, das coisas, na verdade, e principalmente o Monte Everest. Um deles foi para o Monte Everest, a maior montanha, na verdade, é o Monte Everest.
E ele falando os desafios, olha que ele nem chegou no final, ele foi só no comecinho ali, e era desafio atrás de desafio, sofrimento atrás de sofrimento. Mas todos eles, pelo menos os que a gente conseguiu assistir lá, tiraram uma mensagem do sofrimento, tiraram uma mensagem daquele tempo turbulento, e aquilo fez com que a vida deles fosse transformada. E eu creio que eles não eram crentes, eu acredito que não eram, certo? Não tive a oportunidade de conversar com eles, mas pelo jeito você percebia que eles não eram crentes. Mas estes homens conseguiram extrair força para suas vidas, não pelo dinheiro, não pelo sucesso, não por qualquer outra coisa, mas de problemas de subir o Everest. Percebe que você não deve menosprezar os problemas na sua vida? Que homens que ganham certamente, talvez, mais do que todo mundo aqui junto, estes homens reconheceram o valor dos desafios. Mas nós não fazemos e não buscamos esses problemas, claro que não, eles vêm até nós. Porque Deus quer extrair de nós força e vigor espiritual. Assim como Caleb teve que fazer. Extrair da sua relação com Deus vigor espiritual. Mostrar que quem estava no comando e quem estava guiando e quem estava providenciando e mantendo tudo no meio dos desafios é o próprio Deus. Então nós precisamos de problemas, meus irmãos. Precisamos de desafios. Mas que você não goste. Mas não olhe com desdém para esses seus desafios. Que você recebe, que Deus fez personalizadamente para você. Não despreze. Mas tenha a perspectiva. Senhor, o que você quer fazer com a minha vida através deste problema? E com isso, podemos então tirar essa reflexão. Quando superamos os desafios pelo caminho, pela jornada, atestamos que a nossa fé está madura. Você consegue passar. Quando você passa pelo desafio, quando você vence o desafio, você passa por esta jornada, muitas vezes triste, dificultosa, mas você passa por isso, você vai ver Deus de uma maneira diferente. Porque a sua fé vai estar amadurecida. Então, eu quero aqui trazer algumas aplicações que podemos trazer para as nossas vidas. Primeiro, firme-se nas promessas da palavra de Deus, pois o Senhor nunca se esquece delas. Deus vai te dar força, vai te dar vigor, para que você alcance essas promessas. Além disso, reconheça a boa mão do Senhor agindo durante toda a sua vida, na sua trajetória de vida. Enxergue Deus, perceba Deus. Anote, inclusive, todas as bênçãos que você tem recebido de Deus. Contabilize isso. Perceba que Deus tem te dado providência diária e constante em toda a sua jornada. E por último, aprenda que as coisas boas que Deus te dá são acompanhadas de grandes desafios. Meus irmãos, todas as coisas muito boas das nossas vidas, que a gente experimenta, tipo igreja, é um ambiente maravilhoso, mas tem muito problema, tem muita dificuldade, tem muitos desafios a resolver. Família, casamento, criar filhos, tudo isso é muito e muito maravilhoso, mas vem acompanhado de grandes desafios. Então, perceba, aprenda que todas as coisas boas, verdadeiramente muito boas da sua vida, são acompanhadas de desafios. Não renegue esses desafios, ao contrário, tente superá-los.
E com isso, eu lembro de um livro que basicamente é o maior best-seller da história, tirando a Bíblia, que é a história escrita por John Bunyan, em 1678, que é o livro O Peregrino. E nesse livro, não vou dar spoiler, mas esse livro mostra a necessidade que o cristão tem de perseverar em sua jornada espiritual. É um clássico, é o clássico dos clássicos de literatura cristã. Mas a mensagem deste livro, que tem filme, tem várias outras coisas, é que você carrega um fardo, carrega a sua vida, carrega uma série de problemas, mas não importa. Inclusive, o maior desses fardos é o próprio pecado. Mas você vai crescendo na fé, você vai se relacionando com Deus e com pessoas de Deus, e você vai, então, encontrando forças para a sua jornada. Então, essa é a mensagem de um peregrino. A mensagem que você deve perseverar na sua história, na sua caminhada cristã. Então, finalizamos deixando esta frase: persevera até o fim quem consegue enxergar Deus em toda a caminhada. Se você consegue, mesmo você sendo criança, jovem, adulto, idoso, se você enxerga a boa mão de Deus, você vai ser perseverante. Então essa é a mensagem deixada por Caleb, uma mensagem realmente de esperança, de você se manter firme, de você não abandonar o caminho do Senhor. Por isso, nunca deixe de exaltar Jesus, de viver um relacionamento com Jesus. Nunca deixe isso de lado, independente dos desafios, independente dos sofrimentos, as jornadas que são muitas vezes tensas, complicadas, mas nunca deixe de enxergar Jesus. Viva Jesus de maneira intensa. Então, meus irmãos, vamos orar, vamos pedir a Deus, que nos ajude a levar, essa mensagem para a nossa vida. Senhor Santo Deus, nosso Pai maravilhoso, somos gratos a Ti, Senhor, porque Tu tem cuidado de nós. Tu tem providenciado tudo em nossas vidas. Tem sido o nosso Rei, o nosso sustentador. Ó Pai, que não sejamos imediatistas na nossa fé. Queremos resolver todos os problemas da nossa vida do dia para a noite. A gente sabe que não é assim. Ó Pai, nos faz compreender que precisamos nos apoiar em Ti e enxergar a Tua boa mão em todos os momentos. Ó Senhor, nos faz cada dia mais parecidos com Cristo. Que possamos, assim como Caleb, ter uma vida de testemunho a Ti, uma vida de busca pessoal por Ti, e que sabe esperar, e que sabe perseverar na caminhada, na fé, e assim possamos, ó Senhor, conquistar as bênçãos, conquistar uma transformação espiritual em nossa vida, e que possamos, de fato, estar cada dia mais fortalecidos diante de Ti, que possamos entrar na Tua presença, na verdadeira terra prometida, com alegria no nosso coração, cientes que batalhamos e fomos fiéis na nossa jornada. Ó Pai, nos ajuda nisso. É o que nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.